O recorte do cotidiano de hoje traz uma questão que foi postada em mais ou menos 15, 16 de dezembro de 2025, recentemente, e essa pessoa havia feito aniversário no final de novembro. Então, em torno ali de 15 a 20 dias depois do aniversário, essa pessoa fez uma postagem junto com o mapa, de forma anônima, então não sabemos se é um homem ou uma mulher, e ela postou exatamente assim, em rede social, ela postou: me ajudem, acho que estou passando por um karma ou algo do tipo. Desde o meu aniversário, não tenho sossego. Brigas, confusões, coisas quebrando, tudo de valor meu estragou do nada. Queria saber se é algum trânsito. E eu fui dar uma olhada no mapa para ver se tinha algum trânsito passando. E, primeiro, é importante saber como que essa pessoa, qual é a energia que envolve o mapa de nascimento dessa pessoa. Isso é importante, porque nem todo mundo vive um trânsito da mesma forma. Isso vai depender o quê? Do signo solar da pessoa, da maneira como ela vê a vida no sentido geral, da sua energia de base. E o que foi encontrado em termos de análise do mapa de nascimento no sentido muito, mas muito geral mesmo, para poder responder essa pergunta aí. Porque uma coisa é aquilo que a pessoa tem enquanto energia do mapa, e outra coisa é o que a pessoa está passando em termos de trânsito. Essa pessoa é uma sagitariana ou um sagitariano com ascendente em Áries, duplo fogo, ou seja, o ascendente em Áries de fogo e o signo Sagitário, que também é de fogo. Tem uma lua em Libra, fazendo ali um estélio com a Vênus e com o Marte. Então tem Lua, Vênus e Marte ali na casa 7. Então tem uma lua em Libra, tem um Marte em Libra, e é um sentido de que o outro é importante. A pessoa que tem lua em Libra, que tem planetas em Libra, consideram muitas outras pessoas. A pessoa que tem lua, que é a casa interna, as nossas emoções, em Libra, é uma pessoa que preza a harmonia. Então qualquer mudança nas suas emoções, ou tudo que vem de fora que afeta as suas emoções, essa pessoa geralmente sente muito. Então essa pessoa tem uma lua em Libra, de casa 7, né? A casa 7, que eu já vou falar que nos trânsitos, né? Que no trânsito que eu interpretei dessa pessoa para poder meio que responder essa questão, fala o quê? De uma interferência de outras pessoas, daquilo que ela tem de valor na vida. Então trata-se de uma pessoa de fogo, uma pessoa que é uma pessoa ativa, uma pessoa que é uma pessoa participativa, uma pessoa que também é reativa, que está sempre reagindo ao estímulo que vem de fora, né? De casa 7, né? Casa 7 como outro que não sou eu. Então vamos lá, vamos à análise dessa questão específica. Esse é o mapa de nascimento que foi postado. O Júpiter, como é um assunto muito focal, um assunto que a pessoa identifica como recente, né? Desde o meu aniversário. A pessoa faz aniversário no final de novembro. Então, há 15 dias que essa pessoa está vivenciando essas experiências, ou pelo menos há 15 dias ela está percebendo isso de uma maneira mais forte e fez essa postagem. E podemos, então, verificar que Júpiter, ali por volta do grau 25 de Câncer, no movimento retrógrado, ele toca esse stellium que a pessoa tem lá na casa 7. Stellium é quando tem 2 ou mais planetas juntos. Então ela tem um stellium entre Lua, Marte e Vênus na casa 7. Então esse Júpiter em trânsito em Câncer, ou seja, na previsão ele está em Câncer, né? E ele então fez uma quadratura e vem fazendo uma quadratura. E como ele está no movimento retrógrado, ele ainda vai diminuir os graus e depois ainda vai passar novamente em 2026 por essa Lua, por esse Marte e por essa Vênus em quadratura. Então esse Júpiter na casa 4, casa 4 é casa de família, casa 4 é casa de relacionamentos familiares, né, em geral. E o Câncer também é
um signo relacionado à família, né? O regente natural da casa 4. E natal também dessa pessoa. Então, o Júpiter está passando ali na casa 4 e está fazendo uma quadratura com a Lua, com Marte e com a Vênus. Quando o Júpiter se insinuou no movimento retrógrado para o Marte dessa pessoa, ou seja, ele estava ali entre a Lua e Marte, ele então trouxe algo que a pessoa interpretou como muito. Lembrando que Júpiter é o regente desse mapa, ele é o dono de Sagitário, ou seja, ele é o planeta regente do signo de Sagitário, que é o signo natal da pessoa. A pessoa é uma sagitariana ou um sagitariano. Então, esse Júpiter tocou o regente do ascendente, Marte, né, que ela tem um ascendente em Áries, tocou o regente do ascendente numa casa 7. Casa 7, conforme o vídeo do Retratos Cotidianos que eu fiz anterior a esse, fala sobre os inimigos declarados. Ela nem tá falando de inimizades, ela tá falando de desassossego, ela tá falando de questões ali de tumulto, né? Júpiter é o muito, a pessoa está interpretando como muito algo que está tocando ali o Marte, o regente do ascendente dela, né? E a Lua, tudo que ela tem de mais próximo. A Lua são as emoções, os sentimentos, então aquela sensação de desassossego mesmo, né? Porque a Lua é onde a gente se sente confortável, são as nossas emoções. Ela tem uma Lua de Libra, uma Lua super equilibrada, como foi dito, né? De um equilíbrio, de uma que preza um equilíbrio. Ela tem uma Lua só com bons aspectos, trígonos, né? Então, ela tem uma Lua que ela preza o equilíbrio, preza o sossego. E numa casa de equilíbrio, que é a casa 7. Então, quando Júpiter tocou de forma tensa, né, através de uma quadratura com essa Lua, ela começou a perceber o desassossego. Isso para ela é muito. Interpreta como muito. Né? Para essa pessoa é muito. Né? Para esse homem ou para essa mulher. E tocou também o Marte, que é o regente do ascendente. A pessoa leva tanto para o lado pessoal isso, né? As minhas coisas, aquilo que é o meu sossego, né? Então, pessoas que brigam do nada, né? Que estão em desarmonia. E ela está falando de um Júpiter que está tocando já essa Vênus indiretamente, porque se você tem um estélio no mapa de nascimento, quando toca o primeiro planeta do estélio, toca os outros automaticamente, porque é uma energia que está em conjunto, por isso que é um estélio. Estélio é como se tivessem pessoas de mãos dadas. Se a primeira pessoa que está lá em mão dadas com outras, né? A primeira pessoa leva um choque, todo mundo leva um choque junto. Então é como se fosse uma energia. Quando um planeta toca o primeiro do estélio, automaticamente ele reflete nos outros, ou seja, porque reflete numa maneira conjunta de ver a realidade. Então, essa Vênus que representa o quê? Tudo de valor que eu tenho na vida. Né? O que é a Vênus? É o nosso sentido de valor. E o sentido de valor dessa pessoa está muito atrelado aos relacionamentos, a maneira como ela abre caminho na vida, Marte, regente do ascendente, e a Lua, as emoções dela. Então, quando toca a Lua, que está com Vênus e Marte, são 3 planetas, né? Lua considerada planeta, né? 3 planetas importantes da astrologia, pessoais, a pessoa sente como pessoal. A pessoa sente que aquilo tem alguma coisa demais, uma confusão, uma briga, né? Esse Júpiter com Marte, que é super bélico. Ela tem um planeta bélico, ou seja, um planeta de guerra, Marte, num signo da paz, Libra, ou seja, ele está em exílio. O Marte está em exílio em Libra, né? A gente sabe que o exílio de Marte é o signo de Libra. E na casa, e também está com exílio por casa, né? Porque o Marte dela está na casa de Libra, que é a casa 7. Então, o Marte dela, que é o regente do ascendente dela, que eu digo essa pessoa, nem sei se é homem ou mulher, né? Mas o Marte, que é o regente do ascendente, está no exílio, na casa 7 de exílio, em Libra de exílio. Então, quando um Júpiter manda uma quadratura para tudo isso aí, para todo esse estéreo, ele mostra ali um desalinho, um descompasso,
Júpiter a pessoa interpreta como muito. Um sagitariano, ele sente muito mais forte um trânsito de Júpiter, que é o seu regente, do que qualquer outro signo, certo? Porque Júpiter é o regente de Sagitário, né? Então, é o dono do mapa que está falando. Então, o Júpiter na casa 4, que representa a estabilidade, está tocando planetas relacionados a valores, Vênus, planetas relacionados a questões com outras pessoas. Então, está havendo briga entre as pessoas, Vênus, Marte, né? Confusão, que tá o quê? Desestabilizando a Lua. E o que é a Lua? As emoções dessa pessoa. Então, essa é uma interpretação bem simples, né? E que está bem posicionado em termos de entendimento. Não é difícil de entender. Tá tocando o regente de um ascendente. Tá tocando a casa dos inimigos declarados. Ela não tá falando de uma inimizade. Ela tá falando de briga. Ah, mas a casa 7 não tá mais como harmonia de Libra? Tá, mas acontece que essas brigas estão se voltando contra essa pessoa, né? Muito provavelmente, porque ela tá dizendo, será que é o meu karma? Me ajudem, por favor. Não tenho sossego, brigas, confusões, né? Então, porque isso tá, de alguma maneira, tocando essa pessoa. E, embora a pessoa não tenha dito, é muito provável que isso esteja partindo da família. Eu não tenho como afirmar, porque, né, a pessoa precisa dar o feedback, mas muito provavelmente isso está acontecendo no entorno mais próximo dela, porque o Júpiter está passando atualmente na casa 4 dela, mas também pode ser fora da família, porque a casa 7 também indica ali a Vênus e o Marte indicando ali pessoas no sentido geral, né? Porque é a casa dos inimigos declarados. Então, ela não está falando de uma inimizade, mas é a casa daquelas pessoas que não estão muito bem com a gente, fazem questão de dizer isso. Isso é a casa 7, né? Dos inimigos declarados. Ou seja, o que é a casa 7? É a casa oposta ao ascendente, ao outro que não sou eu. E ela tem o regente do eu, ou seja, do ascendente dela, da casa 1, que é Marte, na 7. Então, o que o outro faz me afeta diretamente. Pessoas que têm planetas na casa 7 são também muito reativas. Porque o outro é importante para mim, senão eu não teria planetas na casa 7. Então, se essa pessoa tem planetas na casa 7, é porque o outro é importante. Então, tudo que toca o outro, tudo que o outro faz, afeta a pessoa muito diretamente. Ainda mais quando o regente do ascendente do eu está na 7, ok? Então, no sentido geral, são essas questões. Não precisei analisar trânsitos maiores. É claro que eu vi se estava com trânsitos maiores. O Urano não está, maiores que eu diga, mais lentos, né? De mais tempo. O Urano ainda não tocou o Sol dessa pessoa, ainda vai tocar o Sol dessa pessoa, ainda não está com o Sol dessa pessoa, né? O Urano agora tá saindo de Touro, entrando em Gêmeos, mas ainda não pegou o Sol dessa pessoa, vai pegar ainda. Mas essa pessoa ainda está em meio, ainda vai pegar ainda em meio. No ano de 2026, ela ainda continuará com esse trânsito que está trazendo essas questões para a vida dela, tá bom? Então, se é karma, se não é karma, não vem nem ao caso. O que vem ao caso é que tem, de fato, um acontecimento, porque tem o planeta regente da pessoa tocando um estélio importante de casa 7. E no movimento retrógrado, em 2026, ainda vai tocar de novo a Lua, o Marte e a Vênus. Que é uma questão muito focal, né? De pouco tempo. Uma vez que essa pessoa faz aniversário no final, né? Fez aniversário no final de novembro e postou entre 15 a 18 dias depois. Então é uma questão que a pessoa está vivendo agora e que ainda vai viver por alguns meses. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre os recortes do cotidiano.